Imagine que você está caminhando por uma planície árida, sob o sol escaldante do Oriente Médio Antigo, onde o ar não cheira a especiarias ou a areia quente, mas carrega um odor doce e enjoativo de morte recente, misturada com argamassa velha. Ao longe, você vê uma torre alta, imponente, projetando uma sombra longa sobre a terra conquistada. Mas conforme você se aproxima, seus olhos tentam rejeitar a realidade do que veem, pois aquilo não é feito de pedra nem de tijolos, mas cada centímetro da estrutura é composto por cabeças humanas. Milhares delas, com olhos vazios encarando o nada e bocas abertas em um grito silencioso e eterno, cimentadas umas às outras para formar um monumento ao terror absoluto. Isso não é uma cena de um filme de terror exagerado, nem uma lenda urbana inventada para assustar crianças. Essa foi a assinatura macabra de um homem que fez outros conquistadores parecerem amadores, um homem que acreditava ser o flagelo de Deus, enviado para punir a humanidade pelos seus pecados. Hoje nós vamos desenterrar a história do conquistador, que matou cerca de 5% da população mundial de sua época, o arquiteto de pesadelos, o senhor da guerra manco conhecido como Tamerlão, e eu preciso te avisar que o que você vai ouvir a seguir manchou as páginas da história com tanto sangue que, dizem as lendas, até hoje a terra onde ele pisou se recusa a dar frutos. Para entender como um ser humano se torna capaz de construir pirâmides com crânios de inocentes, precisamos voltar ao início, não em um palácio de ouro, mas na lama e no sangue das estepes da Ásia Central, onde ele nasceu com o nome de Timur, que significa ferro. O destino tratou de forjá-lo como tal, pois ele não era filho de imperadores, mas começou sua vida como um ladrão de ovelhas, um mercenário que lutava por quem pagasse mais. E foi nessa vida violenta que ele recebeu as marcas que carregaria para sempre. Durante uma emboscada para roubar gado, flechas perfuraram seu braço direito e sua perna direita. Feridas que nunca cicatrizaram direito e fizeram seus ossos se fundirem de forma torta, obrigando-o a arrastar a perna pelo resto da vida. Seus inimigos, zombando de sua desgraça, deram-lhe o apelido que o mundo passaria a temer: Timur-Ilang, ou Timur, o Manco, que no Ocidente virou Tamerlão. Mas quem riu dele naquele dia não viveu para rir de novo, pois a dor constante em seu corpo não o enfraqueceu, ela o transformou. Imagine viver cada segundo do seu dia com uma dor lancinante, uma lembrança física de que o mundo é cruel. Timur decidiu que ele seria mais cruel que o mundo e entendeu, muito cedo, que a piedade era um luxo que os fracos inventaram, enquanto o verdadeiro poder nascia do medo absoluto. Ele olhou para o legado dos mongóis, para o império despedaçado de Gengis Khan e decidiu que seria o herdeiro daquela tempestade. Mas Timur tinha algo que os outros bárbaros não tinham. Ele era um gênio militar e um intelectual refinado que jogava xadrez enquanto cidades queimavam e discutia teologia com sábios, enquanto seus soldados destruíam tudo do lado de fora. Essa dualidade é o que o torna aterrorizante, pois ele não era um animal selvagem.
Ele era um monstro calculista. O ano é 1387 e a cidade é Isfahan, na atual Pérsia, onde o verdadeiro pesadelo começa. A cidade havia se rendido a Timur, abrindo os portões na esperança de clemência, e ele aceitou a rendição, deixando seus coletores de impostos e uma guarnição de soldados. Mas durante a noite, um grupo de rebeldes cansados da opressão se levantou e massacrou os soldados de Timur. Foi um momento de bravura que se revelou o pior erro que aquela cidade poderia ter cometido em 1000 anos. Quando a notícia chegou à tenda de Timur, ele não gritou, nem teve um ataque de fúria. Ele apenas deu uma ordem fria e terrível. A cidade deveria ser tomada novamente, mas desta vez ele impôs uma cota. Ele não pediu apenas a morte dos rebeldes. Ele ordenou que cada um de seus 70.000 soldados deveria trazer a ele uma cabeça decepada, não importando se era de um homem, de uma mulher ou de uma criança. E se um soldado não cumprisse a cota, ele próprio perderia a cabeça. O pânico que se seguiu é indescritível, e os registros históricos contam que, no início, os soldados mataram os homens adultos, mas logo os homens acabaram e a cota precisava ser cumprida. Então, eles se voltaram para as mulheres, depois para os idosos e, finalmente, para as crianças. Cenas de soldados comprando cabeças uns dos outros para não serem executados por Timur foram relatadas, criando um mercado da morte. E no final do dia, 70.000 cabeças foram empilhadas diante dos portões de Isfahan. Mas Timur não queria apenas uma pilha. Ele queria um aviso eterno. Então ordenou que seus engenheiros usassem argamassa e tijolos para construir torres com os crânios, organizados metodicamente com os rostos para fora. « 28 torres gigantescas se ergueram no deserto, e o vento passava pelas cavidades oculares e bucais, criando um som de assobio constante, como se os mortos estivessem sussurrando. Se você acha que Isfahan foi um caso isolado, você está enganado, pois isso era o método padrão dele. Em Bagdá, a cidade que era o coração intelectual do mundo islâmico, Timur ordenou que cada soldado trouxesse não uma, mas 2 cabeças, e 120 torres de crânios foram erguidas sobre as ruínas da cidade que nos deu a álgebra e a astronomia. Os rios Tigre e Eufrates ficaram vermelhos por dias, entupidos de cadáveres, a ponto de os cavalos não conseguirem beber a água, apagando séculos de conhecimento em uma tarde de fúria apenas porque eles ousaram resistir. A crueldade de Timur não se limitava aos plebeus, pois ele tinha um prazer sádico em quebrar reis, como o sultão Bayezid, o Raio, líder do poderoso Império Otomano, que descobriu isso da pior maneira. Bayezid era orgulhoso e zombou de Timur, chamando-o de o Coxo. Mas na Batalha de Ankara, em 1402, o destino cobrou a ofensa e o exército otomano foi aniquilado. Bayezid foi capturado vivo e a humilhação foi absoluta. Disse que Timur mandou construir uma gaiola de ferro, como aquelas usadas para transportar bestas selvagens, e colocou o poderoso sultão dentro dela. Para onde quer que Timur viajasse, a gaiola ia junto. E durante os banquetes, enquanto Timur bebia vinho, a gaiola era colocada no centro do salão.
Quando Timur queria montar em seu cavalo, ele ordenava que a gaiola fosse aberta, arrastava o sultão para fora e o usava como degrau, pisando em suas costas para subir na sela. Não bastava vencer, ele precisava destruir a alma do seu inimigo, mostrando ao universo que, diante de Timur, reis eram apenas mobília. Dizem as lendas que ele também capturou a esposa do sultão e a obrigou a servir os convidados nua durante o jantar, enquanto o marido assistia impotente até que Bayezid, incapaz de suportar a vergonha, esmagou a própria cabeça contra as barras de ferro. Talvez o episódio mais perturbador tenha acontecido em Damasco, a cidade sagrada. Timur cercou a cidade e os cidadãos, aterrorizados, correram para a grande mesquita dos Omíadas, acreditando que a santidade do local os protegeria, já que Timur se dizia um muçulmano devoto. Eles estavam errados. Timur trancou os portões da mesquita com milhares de pessoas dentro, mulheres, crianças e idosos, rezando por misericórdia, e mandou atear fogo. O teto da mesquita era feito de madeira e chumbo, e enquanto as chamas subiam, o chumbo derreteu, criando uma chuva de metal líquido e fervente sobre a multidão encurralada. Não houve sobreviventes, apenas um silêncio fumegante e o cheiro de carne queimada misturado ao metal derretido, enquanto do lado de fora Timur rezava, agradecendo a Deus pela vitória, uma hipocrisia que torna sua figura ainda mais sinistra. Timur passou décadas varrendo a Ásia, deixando um rastro de destruição que matou cerca de 17 milhões de pessoas, o que hoje seria equivalente a centenas de milhões, dizendo que o mundo inteiro não valia a pena ter dois reis. Mas havia um inimigo que nem suas torres de crânios podiam intimidar: a morte. Em 1405, enquanto marchava para sua maior ambição, a conquista da China, o inverno e a doença o alcançaram, e o homem que se banhou em sangue morreu tremendo de frio e febre. Seu corpo foi levado de volta para Samarcanda e enterrado em um mausoléu magnífico sob uma pedra de jade negra, onde foram gravadas duas inscrições: "Quando eu me levantar dos mortos, o mundo tremerá, e aquele que perturbar meu descanso libertará um invasor mais terrível do que eu." Durante séculos, o aviso foi respeitado, pois os moradores sabiam que o mal não deve ser acordado. Mas em 1941, Joseph Stalin decidiu ignorar as lendas e ordenou que uma equipe de arqueólogos exumasse o corpo de Timur. Os anciãos de Samarcanda imploraram para que não abrissem, avisando que a maldição era real, mas foram ignorados. Em 19 de junho de 1941, os cientistas soviéticos levantaram a tampa do sarcófago e confirmaram que era ele, o lobo manco. 3 dias depois, em 22 de junho de 1941, Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa, a maior e mais sangrenta invasão da história militar contra a União Soviética, fazendo o mundo tremer exatamente como a inscrição prometia. Stalin, aterrorizado com as perdas, ordenou que os restos mortais de Timur fossem devolvidos a Samarcanda com rituais islâmicos completos em novembro de 1942. Dias depois, o exército soviético venceu a Batalha de Stalingrado, o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial.
Coincidência ou não, é o tipo de evento que faz você olhar para a escuridão e se perguntar se algo está olhando de volta. O legado de Timur foi o pó. Cidades inteiras desapareceram. Culturas foram extintas e linhagens cortadas, provando que um único homem movido por ódio pode criar o inferno na Terra. As torres de crânios caíram com o tempo, mas a memória do terror permanece, lembrando-nos que a barreira entre a ordem e o caos absoluto é fina. Timur não era um demônio. Era um homem de carne e osso, e isso é a parte mais assustadora. Agora, olhe ao redor. Sinta a segurança da sua casa e imagine que, no passado, o som de cascos anunciava o fim do seu mundo. Você acredita na maldição? Acredita que a maldade pode manchar a terra séculos depois? Se essa história fez seu estômago revirar, então esse vídeo precisava chegar até você, porque esquecer o passado é convidar sua repetição. Se inscreva no canal para continuarmos descendo nessa espiral da história, mas só clique se tiver coragem. Durma bem, se puder.